Olá, hoje é 6 de janeiro de 2024 e nós continuamos falando, lendo e meditando no Evangelho de Mateus. Nós estamos ainda no capítulo 5 e hoje nós vamos falar dos versículos 13 até o versículo 48. Estamos falando sobre o Sermão do Monte, no qual Jesus fala aos primeiros discípulos que ele chama e às multidões que o seguiam. E Jesus dá aqui algumas características de como devem ser os seus seguidores, de como nós, cristãos, seguidores de Jesus, devemos agir. E eu recomendo também que você não somente me assista aqui, mas que você também pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite nessa palavra e nas Escrituras, e para que a compreensão desse momento se torne mais proveitosa. Esse momento aqui que nós vamos falar, fala sobre a obra de Jesus Cristo, né? Jesus trouxe uma obra muito revolucionária, a ponto de as pessoas perguntarem: será que Jesus veio para anular a lei mosaica, a lei que havia sido dada no Antigo Testamento? Será que Jesus veio revogar essa lei? Tem muitas perguntas que até hoje nós podemos nos fazer, mas que a Bíblia já responde a essas perguntas, e hoje nós vamos falar sobre a resposta a essa pergunta, né, que está aqui no próprio contexto de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Na primeira parte aqui nós falamos das bem-aventuranças. Depois aqui no versículo 13, Jesus fala que vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? Para nada. E ele diz também no 14, vós sois a luz do mundo, né? E ele diz que essa luz não se coloca em um lugar escondido. Você não liga uma luz para colocar embaixo da cama, para colocar em um local que ela não brilhe. Você liga a luz e você coloca no lugar mais alto da casa, em um lugar alto, para que aquela luz clareie toda a casa. E Jesus diz que nós, cristãos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo? E para que nós somos sal da terra e luz do mundo? O versículo 16 responde essa pergunta, né? Qual é o contexto de sermos sal da terra e luz do mundo? Ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então aqui diz respeito sal da terra e a luz do mundo, que devemos dar esse sabor e brilhar as nossas boas obras. Lá no capítulo 3 já existe algumas metáforas em relação à árvore, em relação ao fruto que essa árvore está dando. Se essa árvore está dando bom fruto, ela deve multiplicar. Mas diz lá em Mateus capítulo 3, nós já falamos, que se essa árvore dá mau fruto, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Bons frutos, boas obras. Cada vez que nós praticamos boas obras, as pessoas que recebem essas boas obras, elas glorificam a Deus. Elas dizem graças a Deus pela Igreja de Cristo, graças a Deus pela vida do José, do Francisco, do Nonato, que me ajudaram em algum momento da minha vida, seja em uma palavra, seja com um abraço, seja com a ajuda financeira, seja como for, né? Então é sobre isso que Jesus fala. Do versículo 17 em diante, aí Jesus entra nessa discussão, né? Será que Jesus veio para revogar a lei? Essa parte aqui eu vou ler um pouco aqui na íntegra.
Jesus disse, versículo 17, Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a resposta que o próprio Jesus deu é que ele não veio para revogar a lei. A lei continua válida. Aquilo que a lei fala continua valendo até hoje. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, vejam bem, ele fala primeiro para a gente observar os mandamentos. Depois que eu observo para a minha vida, que eu guardo os mandamentos, é que eu vou, ensinar esses mandamentos. Primeiro eu procuro viver em obediência a Deus, senão eu vou me tornar um hipócrita. E a hipocrisia foi uma das coisas que Jesus mais condenou. É eu estar aqui falando a você uma coisa que nem eu mesmo pratico. Isso é hipocrisia. Versículo 20: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. No vídeo passado nós falamos sobre o que é a justiça. Justiça de Deus é como eu posso me tornar justo, ou como eu posso ser absolvido ou não ser culpado diante de Deus. É quando eu busco ter os meus pecados perdoados. É quando eu sou justificado das minhas práticas pecaminosas diante de Deus. E eu até demorei um pouco no vídeo anterior, porque eu achei importante trazer esse conceito, porque aqui ele fala novamente: porque vos digo que se a vossa justiça, que é a nossa justiça, como nós estamos buscando essa justiça de Deus. Se ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Jesus dá alguns exemplos aqui em algumas situações práticas que a nossa busca por Deus deve exceder. É como se a lei estivesse aqui, o que eu preciso fazer para Deus, e na graça o padrão é muito maior, o padrão é muito mais alto. E Jesus dá alguns exemplos práticos, ele dá 6 exemplos práticos de como eu devo me comportar diante da graça de Deus. E sempre é para mais, sempre exige mais de mim. Nunca é para menos. Então isso derruba por terra uma teoria que diz hoje: é o tempo da graça, eu vivo na graça, eu tenho que fazer, posso fazer tudo que eu quiser. Eu vou a uma cerimônia religiosa no domingo e passo 6 dias vivendo em práticas de pecado. E eu estou servindo a Deus do meu modo. Deus vai se adequar à minha maneira de viver. Não foi isso que Jesus disse. E eu não posso me furtar de pregar essa palavra. A palavra da verdade, o evangelho da verdade. Quais são os exemplos que Jesus dá na prática sobre isso? Ele vem sempre dizendo aqui: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, versículo 21. Eu, porém, vos digo. Ele sempre faz esse jogo. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito na lei. Eu, porém, vos digo. A primeira coisa que Jesus diz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás é o 6º mandamento da lei de Deus. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Então o que Jesus está fazendo aqui? Olha, a lei dizia não matarás. Você tirar a vida de uma pessoa. Mas Jesus disse, quando você se ira, quando nós nos iramos, quando nós insultamos outras pessoas e começamos a proferir palavras, é porque nós já matamos essa pessoa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Às vezes tem pessoas que chegam até a dizer isso, não, fulano para mim morreu. Ou seja, dentro de nós já matamos. Então Jesus pega o mandamento do não matarás, da lei, e ele eleva, ele diz, olha, matar não é só ir lá e atirar, não. Você pode matar com palavras, você pode matar com a sua ira. Ainda que você guarde só isso dentro de você e não vá lá e pratique. Na sequência aqui ele diz que se você for oferecer uma oferta no altar a Deus e lembrar que tem alguém com algo contra você, possivelmente essa pessoa que nós ofendemos, né? Porque está no mesmo contexto aqui. Eu vou lá ofertar. É como se Deus dissesse assim, ao invés de ofertar a mim, por que você não oferta um perdão? Não libera um perdão para aquela pessoa? Reconcilia, né? A mensagem preponderante aqui. Depois ele diz aqui que se você está indo com seu inimigo em direção ao tribunal, ele diz assim, não espera o juiz julgar, não. Enquanto tu estiver lá caminhando em direção ao tribunal com teu inimigo, faz um acordo com ele, conversa com ele, entra num acordo, reconcilia. A mensagem é reconcilia, se acerta com ele. Não espera o juiz julgar, não, porque esse julgamento pode ser muito pesado para ti. Tu pode ser condenado e ter que pagar cada centavo dessa dívida. E esse julgamento, eu acredito que eles sejam um julgamento aqui na terra, em alguma causa judicial, que porventura você vá com alguém, mas eu também acredito que se refira a um julgamento de Deus. A nossa justiça é muito falha, então quando a gente acha que tem razão, às vezes a gente está todo errado. E Deus diz assim, olha, não espera eu julgar não, porque eu sou o justo juiz. E pode ser que você não seja absolvido, mas seja condenado. Entre em acordo com teu inimigo. É essa a mensagem. Depois no versículo 27, o segundo exemplo é do adultério. Novamente, ouviste o que foi dito dos antigos, eu, porém, vos digo. O que você ouviu dizer dos antigos? Sétimo mandamento, não adulterarás. O mandamento de não adulterar é você ir lá e conceber o ato de adultério. É você realmente ter o ato sexual com alguém que não é a sua esposa ou seu marido. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. A nossa exigência da lei está aqui, olha, não vai lá, não sai e vai trair, não. Jesus joga o nível lá para cima. Se você olhar para alguém com intenção impura, já adulterou. Aí você pode pensar assim, mas é melhor eu ir logo lá e conceber o ato, né? Já pequei mesmo. Só que as consequências são muito piores. Todo pecado tem consequência. Se você adulterou no seu coração, é pecado, tem uma consequência. Agora, se você vai lá e verdadeiramente concebe o ato, tem uma outra consequência que é diferente. Quem já experimentou isso, já passou por situações desse tipo, sabe das consequências que isso traz. Então Jesus está sempre na graça, ele não está dizendo assim, olha, abandona a lei, não, ele está aumentando o nível de Jesus é muito alto.
depois ele diz que se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranca fora. Eu não acredito que Jesus aqui queira que a gente se mutile arrancando os nossos órgãos, mas ele quer que a gente use os nossos órgãos para a glória dele. Se os nossos olhos estão vendo o que não deveriam, se as nossas mãos estão sendo usadas para praticar o mal, para derramar sangue, ou mesmo para teclar uma conversinha ali que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a sua vida, não precisa arrancar a mão não, mas a linguagem aqui até é bem forte também, né? Mas cabe a gente estar vigilante. E temos que vigiar, gente, eu falo por mim também. E é difícil, porque é o que a nossa carne gosta de fazer. A nossa carnalidade, os nossos olhos gostam de ver coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Eu tiro pelos meus olhos e o que eles gostam de ver. Eu tiro pelo que as minhas mãos gostam de fazer. Temos que estar muito vigilantes para que a gente não contamine o nosso coração. Terceiro exemplo que Jesus dá é em relação ao divórcio, versículos 31 e 32. Também foi dito, porém eu vos digo, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Não quero mais a minha esposa. Aqui está a carta de divórcio. Vai embora, toma teu rumo. Isso era permitido na antiga aliança. Na nova aliança, eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, por qualquer motivo, eu quero mandar minha mulher embora, briga, birra, coisa besta, coisa sem motivo. Quem faz isso, diz Jesus aqui, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Na antiga aliança, eu não quero mais a pessoa, está aqui a carta de divórcio. Na nova aliança, eu não quero mais a pessoa por qualquer motivo, mando embora, mas eu estou culpado, contribuindo para que ela adultere e outras pessoas adulterem também. Isso é melhor discutido em Mateus capítulo 19, mas Jesus já deixa aqui algumas questões sobre isso. O quarto ponto aqui que ele fala diz respeito aos juramentos, versículo 33 ao 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, ou seja, cumprirás rigorosamente. A lei dizia que o que você jurar, cumpra. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela tua cabeça. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Jesus está dizendo que a nossa palavra tem que ser ou sim ou não. Sabe quando alguém fala contigo que tu já sabe da resposta na tua cabeça, mas tu diz, não sei, não sei, tal. Pode ser que amanhã, quem sabe depois. Jesus disse, seja a sua palavra sim ou não. Sim, sim, não, não. Tudo que não é sim e não é não, o que passar disto vem do maligno, vem do diabo, vem de Satanás, que é o pai da mentira. Em suma, Jesus está dizendo, se tu quer, diz que tu quer. Se tu não quer, diz que tu não quer. É um mandamento simples de entender, mas que muitas vezes a gente acaba desleixando com ele. Sim, sim, não, não. Não enrolar ninguém, não enganar. Por quê? Porque é de procedência maligna.
porque você está mentindo e o pai da mentira é o diabo. E se você diz sim, sim ou não, não cumpra com a sua palavra. Você não precisa jurar. Olha, eu juro que eu vou fazer isso. Eu juro que quando sair... O que Jesus está dizendo é assim, se a tua palavra for sempre verdadeira, em sim ou não, você não tem necessidade de fazer nenhum juramento. Nos tempos mais antigos, a palavra tinha muito valor. Hoje não tem mais. Infelizmente. Hoje a gente precisa fazer contrato, registrar em cartório, registrar assinatura. Por quê? Porque a palavra não tem mais valor aqui para os homens. Mas para Deus, a palavra tem muito valor. No mundo e no contexto espiritual, a palavra tem total valor. Não por acaso nós confessamos o Senhor Jesus. Não por acaso nós professamos publicamente a nossa fé. Porque a palavra tem valor. É pela palavra de Deus que os céus e terras foram criados. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. Nada de enrolação no meio do caminho. É isso que Jesus pede de nós. Depois fala sobre a vingança, aqui no penúltimo tópico. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ou seja, não se vingue do perverso. Mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-te a outra face. Ao que quiser tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse é pesado. Na verdade, todo o padrão aqui de Jesus Cristo não é fácil de ser alcançado. Tem um dos comentários bíblicos que eu li que diz assim, que se você der o Sermão do Monte para uma pessoa de outro planeta e ela ler sobre ele, chegar aqui e encontrar a igreja, ela vai ler uma coisa no Sermão do Monte e ela vai encontrar outra igreja diferente do que está escrito no Sermão do Monte. Por que isso acontece, gente? Porque não é fácil alcançar o padrão de Deus, o padrão da graça de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem que se diminuir para que Ele cresça em nós, mas não é por isso que a gente vai desistir de perseguir esse ideal, não. A gente continua buscando a Deus, continuamos com o coração em Deus, continuaremos errando, tropeçando, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre buscando o caminho de Deus, sempre buscando a habitação, a presença e a direção do Espírito Santo. Por que isso é tão difícil, gente? Porque quando bate na sua cara, você quer devolver a pancada. Como é que você vai dar outra face? Quem nos trata mal, a gente quer ser ignorante também, igual. Quem nos rouba alguma coisa, eu dar outra de presente pro ladrão. Dá a todo mundo que me pede. Tem outra parte da Bíblia que diz, não canseis de fazer o bem. Se diz não cansei de fazer o bem, é porque a gente às vezes se cansa. Às vezes você faz o bem 1 vez, 2, 3, 4. Às vezes percebe ingratidão. Às vezes uma pessoa que você acha que está ajudando já muito, ela vem e ela te pede mais alguma coisa e você pensa, meu Deus, eu já dei alguma coisa para essa pessoa e ela está me pedindo mais. Então, isso é a nossa carnalidade, gente. E por fim, não volte as costas ao que lhe deseja, ao quem lhe pede emprestado. Quando alguém lhe pedir emprestado, diz aqui que você não dê as costas a essa pessoa, que você empreste, se você tiver para emprestar. E Jesus finaliza o último ponto aqui, o 6º ponto,
ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso também é outro ponto de uma nobreza elevadíssima. Tem alguém querendo me fazer mal e eu amar essa pessoa. Não só amar, mas colocá-la em minhas orações e dizer: Senhor, abençoa fulano, abençoa fulana que está me fazendo mal, que me fez chorar, que gritou comigo. Cuida da vida dela, Senhor. Abençoa abundantemente. É o que Jesus pede de nós, cristãos. Para que ele nos pede isso? Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa vocês têm? Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Todo mundo ama quem lhe ama. Agora, amar a quem te odeia e colocar essa pessoa em tuas orações, isso é só para os filhos de Deus. É o que diz aqui a palavra. É para que vos torneis filhos de Deus. E ele finaliza com uma recomendação muito forte. Portanto, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus derrame graça sobre a nossa vida, para que nós, debaixo dessa graça, da força, da unção e do poder de Deus, continuemos na caminhada firmes com o Senhor Jesus e sempre buscando o reino dos céus, que é elevadíssimo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.